Eu quero cumprimentar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, o autor e consumador de tudo. Eu queria, irmãos, fazer uso deste instrumento de comunicação para ler o texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7 e o versículo 18 das Santas Escrituras. E queria ler no cabeçalho que diz: João envia dois de seus discípulos a Jesus. Eu quero, antes de ler esse versículo, antes de ler esse texto, fazer uma oração para que você que está vendo este vídeo tenha o privilégio de compreender, pela revelação do Espírito Santo, o conteúdo das Santas Escrituras. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de infinita bondade e misericórdia, eu quero, ó Pai, por meio deste canal, Senhor, informar aos ouvintes a Tua palavra, da forma qual o Senhor nos escreveu. Pai, eu quero te pedir que essa pessoa, Senhor, que está tendo o privilégio de ouvir esta palavra, ela abra o seu coração e o seu entendimento para que a Tua palavra, Senhor, possa fazer aquilo para que ela está sendo enviada. Pois assim está escrito, Senhor, que a Tua palavra nunca voltará para si vazia, mas produzirá aquilo para que ela foi enviada. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Irmão, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Lucas, capítulo 7 e verso 18, que vai dizer o seguinte. O texto diz assim: E os discípulos de João anunciaram todas essas coisas, e João, chamando dois dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos por outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Na mesma hora, curou muitos de enfermidade e de males e espíritos maus, e deu vistas e muitos cegos. E respondeu então Jesus, disse: Ide e anunciai a João o que tem visto e ouvido. Os cegos vê, os coxos andam, e os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, e os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui um texto muito claro da palavra do Senhor Jesus Cristo, da revelação da palavra do Senhor Jesus Cristo.
Algumas pessoas se questionam por que João, o grande profeta, o grande anunciador do Senhor Jesus Cristo, ele manda fazer essa pergunta. Eu agradeço a Deus, ao Espírito Santo, porque João fez essa pergunta. E eu compreendo, meus queridos, que João fez essa pergunta não para esclarecimento dele, mas para esclarecimento nosso, nesses últimos dias. Porque nós vemos nesses últimos dias, meus queridos, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, muitos que se dizem apóstolos, bispos, pastores, e por aí vai a variedade de nomes e títulos que são dados a homens por meio da palavra. Mas eu quero ressaltar aqui, meu querido e ouvinte da palavra de Deus, eu quero ressaltar aqui uma curiosidade maravilhosa. Porque a Bíblia diz que naqueles dias todo Israel esperava o Messias, o Salvador, o Elias, o pastor, o Todo-Poderoso. E assim foi anunciado 700 anos pelo profeta Isaías, e que ele viria, e que ele curaria os enfermos, que ele curaria os cegos, que ele limparia os leprosos, que ele libertaria os cativos de espírito, que ele ressuscitaria os mortos e que anunciaria a todo Israel a sua vontade. E traria a todos a sua doutrina. Então nós vimos aqui um povo que já esperava por esse Messias, um povo que já estava ali esperando por este Salvador. Mas diante do Salvador, diante do Todo-Poderoso, muitos não creram e duvidaram em seus corações. Então João Batista, que outrora tinha confirmado que Jesus era o Cordeiro de Deus, porque lá no batismo, no livro de Mateus, onde Jesus ele chega para ser batizado, de imediato João Batista anuncia e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele será como o sabão na mão do lavadeiro, purificará, aliás, os impuros, e limpará da eira toda a cinza, porque com ele está a paz. Meus amados irmãos, João Batista confirmara ali, diante de todos, que Jesus Cristo era o Messias, o esperado, o querido de todas as nações. Porém, quando João Batista vai preso e Jesus continua com seu ministério pregando o seu evangelho, a Bíblia diz que João Batista, antes de morrer, envia 2 dos seus discípulos a perguntar. Vai diante dele e pergunta se é ele ou se devemos esperar outro. Irmãos, não havia dúvida no coração daquele homem, de forma nenhuma. Mas eu digo para você com toda a convicção que ali foi uma providência de Deus para que ficasse registrado nos laudos, nas Santas Escrituras, para a nossa incredulidade, para que ela fosse quebrada. E por meio da revelação e da confirmação
da palavra pudéssemos crer nesses últimos dias. Porque uma coisa eu tenho por certo, meu querido: não se deixe levar por qualquer vento de doutrina, mas confie no que disse Jesus. Todo aquele que me invocar nos últimos dias será salvo. Todo aquele que me buscar me achará. Todo aquele que me clamar, eu ouvirei e buscarei. Meus amados irmãos, ele não fez acepção de pessoas. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que toda alma seja salva. Porém, por causa da dureza do coração dos homens, das mulheres, aí então muitos se perderão. Nós temos que ter essa convicção, meu querido, que Jesus, ele nos ama, que Jesus, ele elaborou um plano de salvação para todos e não para uma classe de pessoas. Agora é interessante, meu querido, você meditar nesta palavra e compreender. Uma parábola eu farei para vocês. Você vem a este mundo sem nenhum tipo de profissão. E você, incentivado pelos seus pais ou pelos responsáveis pela sua vida, você começa a estudar e quando chega a uma certa idade você já começa a tomar decisões. Então você vai ter que se preparar para adquirir uma profissão. Seja médico, advogado, professor, seja um biólogo, um cientista, seja qual for, você vai ter que buscar por aquilo. Então você vai ter que buscar entendimento, você vai ter que passar pelas instruções. Então, meu querido, eu quero lhe dizer o seguinte, que Jesus, ele veio fazer discípulos, ele veio fazer filhos para si. Porque certa feita, ele ministrando a sua palavra, ele disse: aquele que não nascer de novo, jamais poderá entrar no reino de Deus. Ele está falando, meu querido, em nascer do Espírito Santo. E para que nós possamos nascer do Espírito Santo, nós precisamos se arrepender, nós precisamos renunciar à nossa vida material e buscar a renovação por meio da fé em Cristo Jesus. Confessando assim os nossos pecados diante de Deus e assumindo diante da multidão que somos feituras de Cristo, que somos discípulos do Senhor, que recebemos Ele em nossas vidas, para que tenhamos uma vida de comunhão com Ele e assim possamos caminhar em Sua presença. Meus queridos, não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Jesus, ele não colocou ninguém sobre ninguém. Ele disse: entre vós sejais todos como um só. Cuidai uns dos outros e amai uns aos outros, assim como o amor do Pai está em mim e o meu amor está nele. Sejai vós uns para com os outros. Então, o meu amor estará em vós. Que a graça do Senhor vos abençoe e eu vos convido a meditar profundamente na palavra e não se deixem levar por todo o vento de doutrina. Recebam a paz que o Senhor Jesus Cristo me deu e que eu também compartilho com vocês. Em nome do Senhor, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos e que Deus os abençoe poderosamente, hoje e sempre, em nome de Jesus.